Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TOS, né, a série clássica, né, ao 25º episódio da primeira temporada, intitulado Deste Lado do Paraíso. Mais outro episódio icônico de Jornada nas Estrelas, mais um daqueles que tem que estar ali entre seus top 10, top 5, né, de melhor coisa, né, que a franquia jamais produziu, né? Porque esse é um episódio muito especial, né? Um episódio que tem como um dos escritores a Dorothy Fontana, né? A J.C. Fontana na época, né, no caso, né? E é aquele famoso episódio, né, onde o Spock se apaixona, né? Um episódio que reza a lenda, é o episódio que as mulheres mais gostam, né, de Jornada nas Estrelas, né, quer dizer, isso naquela época, da década de 60, talvez isso hoje não esteja um pouco diferente, mas ainda assim é um episódio que chama muito a atenção, um episódio que a gente gosta bastante, tá? É um episódio que a gente guarda com muito carinho, né, no nosso coração, porque o Spock, né, ele é mais trabalhado ali e a gente vê o Spock se apaixonando, né? Eu me lembro até, né, quando eu estava lendo Eu Sou o Spock, né, lá do Leonardo Nimoy, né, que a DC Fontana chegou para ele, né, para o Nimoy e falou: eu vou fazer uma história muito boa que o Spock vai se apaixonar, né? E naquela época o Nimoy ele já estava muito zeloso, né, com o Spock, né? Ele fazia de tudo pro personagem não ser desvirtuado, né? E ele na época, né, ele disse que ele ficou assim meio ressabiado, que ele botou a mão na cabeça e falou: você tem certeza que isso vai dar certo? Ela chegou e falou: não, você pode confiar em mim, né, que vai ficar um negócio legal. E ficou um negócio muito legal. Ele diz depois que até os fãs adoraram muito o episódio, né, e que ele acabou ficando menos receoso com tudo isso, né. Mas é aquela história, né, que a gente sabe, né, que a Enterprise ela foi para uma colônia, né, que era teoricamente para não ter ninguém mais vivo, né? Porque uma radiação apareceu lá, né? E a radiação destruiu o tecido humano, né? Então era para encontrar todo mundo morto lá, né? Mas estava todo mundo na mais bela e perfeita saúde. E aí você tem, né? Dentro dessa colônia você tem a Leila Calome, né? Que é interpretada pela Jill Ireland, né? Que seria um antigo, né? Uma mulher que gostava do Spock, né? Que era apaixonada pelo Spock, né? E ela acaba, né, levando o Spock para conhecer as florzinhas lá que soltavam, né, os esporos lá, né, no caso, né, que ele percebeu, né, que não existia ainda mais nenhum ser vivo no planeta, né, além de vegetais e dos humanos da colônia, que não tinha abelha, cachorro, gato, galinha, papagaio, e aí ele queria investigar isso. Ela chegou e falou assim: eu vou mostrar para você. Aí levou ela para perto de uma flor, né, que soltava os esporos lá, que deixou o Spock doidão, apaixonado, né, ficou altamente apaixonado, né, e esses esporos protegiam, né, os humanos das radiações lá letais e deixavam a saúde dos humanos perfeita no caso, né. E aí Spock ficou lá apaixonado pela Leila Calome, né? Leila Calome, né, interpretada pela Jill Ireland, que era esposa do Charles Bronson, né? Charles Bronson que todo mundo conhece daqueles filmes tipo Desejo de Matar, né? Essas coisas assim, aqueles faroestes também, que ele sempre fazia um cara sempre muito, como podemos dizer, sempre muito simpático, do tipo pegar um revólver e sair matando todo mundo, né? Essas coisas assim, né? E aí o Charles Bronson ele era, podemos dizer, muito zeloso, né, com a sua esposa, a ponto de acompanhar todo o trabalho da esposa presencialmente. Ele estava em todas as gravações que a esposa participava, né? O Leonardo Nimoy também fala isso no Eu Sou Spock, né? E o Nimoy se sentia muito constrangido e até um pouco bolado, né? Com um certo medo ali, uma certa preocupação, né? De ver, né, o Charles Bronson, né, vendo os dois atuando lá, se pegando lá, se beijando lá nas cenas lá de amor dos dois lá, né? E o Charles Bronson observando tudo aquilo à distância. E o Nimoy só assim: pô, caramba, né? O Charles Bronson tá aqui vendo eu beijando a mulher dele, não sei o que. O negócio era meio complicado, né? Jill Ireland, que inclusive era lindíssima na época, né? Talvez seja uma das mulheres mais bonitas de toda a franquia de Jornada nas Estrelas, que a gente viu assim em Jornada nas Estrelas, tá? Talvez seja a mais bela de todas, ela é muito linda mesmo, tá? E aí o que acontece? O Kirk ele vai ficar num mato sem cachorro, né? Porque as pessoas vão começar a levar essa florzinha lá para cima, né? Os esporos acabam
contaminando toda a nave, todo mundo fica meio doidão lá, coisa e tal, né? E as pessoas começam a se amotinar com o Kirk, né? E começam, inclusive, a fazer pouco caso da autoridade do Kirk, deixando o Kirk com uma tremenda de uma cara de tacho, né? Que é uma coisa, né, que a gente fala que TOS fazia muito bem, né? Que era fazer a gente rir dos personagens pra gente gostar mais ainda deles, né? Que é uma coisa que certas séries mais contemporâneas não costumam fazer muito. Mas, beleza, deixa quieto, né? E aí o que acontece? A gente vê, né, toda essa situação, né, o Kirk ele vai descobrir, né, ele vai acabar sendo também contaminado pelos esporos, né, até a florzinha lá assim, né, balançando as folhinhas como se fosse uma mão assim na cara dele também, né. E aí o que acontece? O que acontece? Ele percebe que a raiva, né, que o sentimento de necessidade, que a frustração é que faz, entendeu? O efeito dos esporos ser cancelado. E a gente vai ter um outro momento engraçadíssimo do episódio, que é o momento em que ele provoca o Spock, né, para o Spock ficar revoltado da vida com ele, né? Ele fala lá um monte de impropérios para o Spock, né? Ele começa a dizer que o Spock era filho de um computador e de uma enciclopédia, ele começa a ofender o pai, a mãe, começa a dizer que os vulcanos são traidores, começa a dizer que ele não é nem um homem para ficar trepando com aquela menininha lá. Cara, eu confesso a vocês que o diálogo é tão tosco, engraçado e tosco ao mesmo tempo, que eu reproduzi ele na íntegra lá na Batata Espacial, cara. Isso daí eu tive que reproduzir lá, tá? Então vocês leiam lá depois, ele tá lá na íntegra, ou vejam um episódio que é melhor, né? Mas vejam, prestigiem também meu texto lá, por favor. E aí o que acontece? O que acontece? O Spock, né, tem 3 vezes a força de um humano, né? Desceu o cacete no Kirk, que foi também muito legal de ver, foi muito engraçado de ver, inclusive, né? Esse episódio é muito maneiro, cara. Você ri demais com esse episódio também, né? E aí eles vão, né, ter que fazer lá um transmissor subsônico, né, para poder deixar o pessoal meio bolado, meio revoltado no planeta e o efeito dos esporos passar. E beleza, aí o episódio acaba assim, né? O episódio acaba com uma fala sensacional, né? Que o Spock pela primeira vez na vida, né? O Spock dizendo que pela primeira vez na vida ele foi feliz, né? O episódio termina com uma chave de ouro muito bacana, né? Um episódio, quem gosta do Spock, é um episódio sensacional, um episódio que a gente adora muito, né? O que a gente pode falar mais, né? Ele também, né, além desses momentos engraçados, coisa e tal, eu posso dizer a vocês também que esse episódio ele tem algumas semelhanças com a Hora Rubra, né, o episódio lá do Landro, né. Que semelhanças são essas? Primeiro, né, a coisa de você ter uma sociedade ali que está toda aérea, toda doidona, coisa e tal, né. E aí eu vou me lembrar muito do George Takei nisso, né, porque o George Takei ele ficou muito doido, né, muito doidão nesses 2 episódios. O George Takei conseguiu fazer uma parada assim bem bacana nesse sentido, porque ele ficava rindo assim, né? E ficava olhando para o infinito, né? Doidão lá, coisa e tal, né? E, gente, é aquela coisa, eu vejo isso como uma mensagem meio que subliminar, né? Zoando um pouco, né? O consumo de drogas e os hippies, né? Na década de 60, né? E você vê o Sulo doidão lá, era muito engraçado. E eu sempre me lembro de um monte de hippie maluco, cheio de maconha nas ideias lá, todo doidão lá, quando eu vejo esses momentos de doideira do Sulo, entendeu? E isso o Jorge Takei conseguiu fazer muito bem nesses 2 episódios, né? Isso é uma coisa muito bacana, né? Agora, outra coisa que aparece também, né, no episódio, né? Outra coisa que também aparece no episódio que aproxima os 2 episódios, né, no caso, né? É aquela velha discussão de que o ser humano ele não pode chegar a uma sociedade totalmente utópica, porque isso vai acabar com a ambição dele e ele vai se estagnar, entendeu? Então, talvez os humanos, né, nunca devam, né, dançar ao som de liras, né, como o Kirk falava, mas marchar ao rufar de tambores, né? Eu confesso a vocês que essa ideia me incomoda um pouco, entendeu? Porque eu não vejo, entendeu, você buscar uma sociedade cada vez mais justa e harmoniosa, entendeu, como uma coisa mutuamente excludente a você desenvolver o ser humano pelo desenvolvimento do ser humano, entendeu? Eu não vejo essas 2 coisas como mutuamente excludentes. Eu acho que você pode sim
buscar uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais harmoniosa, cada vez mais justa, entendeu? E isso não vai estagnar a ambição humana, entendeu? Eu acho que o conhecimento, por exemplo, a busca pelo conhecimento, ela é infinita, porque o conhecimento é uma coisa que está em constante transformação. Então esse desafio, entendeu? Ele vai, né, tá ali presente ao ser humano, entendeu? E o fato do ser humano buscar, entendeu, essa sociedade harmoniosa, mesmo que ele alcance uma sociedade praticamente totalmente harmoniosa, entendeu? Isso daí não vai fazer, entendeu, com que a ambição dele vá, vamos dizer assim, esfriar, entendeu? Ele vai ainda querer buscar o conhecimento, né? Você tem muitos desafios aí, né, pela frente, entendeu? Isso não significa você ter que viver naquela condição sempre de estar ali, né, com a faca no pescoço, né, de você estar ali sempre, como é que a gente pode falar, sempre tendo que lutar pela vida, pelo desenvolvimento das coisas, entendeu? E para você poder continuar a buscar, entender o desenvolvimento humano. Eu acho que dá para você ter uma sociedade harmoniosa, né, justa, o mais utópica possível, e você continuar, né, nessa busca pelo conhecimento, né, nessa busca pelo desenvolvimento humano, pela melhoria, né, da humanidade, do ser humano como um todo. Acho que não são duas coisas, tá, que se anulam, elas podem até de repente se completar, tá certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar, tá, gente? Revejam esse episódio sempre é bom de você dar uma revisitada, entendeu? É muito bacana mesmo, tá? Vou desejando vida longa e próspera aqui, tá? O texto tá lá na Batata Espacial, tá? E vocês também, por favor, não deixem de se inscrever no Diário do Capitão, comentar, curtir, compartilhar, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.